Se você trabalha com Excel, com certeza você já ficou horas e horas passando dados de um documento de PDF para uma planilha. Essa atividade, além de chata e demorada, ela tem grandes chances de você cometer um erro no meio do caminho. Mas seus dias de ficar planilhando centenas e centenas de documentos PDF para o Excel acabaram com o Power Automate Desktop. Ela é uma ferramenta totalmente gratuita da Microsoft e trabalhando junto com o Excel, você vai reduzir seu trabalho de horas em apenas minutos com essa automação, para que você possa focar no que realmente importa, que são as análises no Excel. Para ter o Power Automate Desktop no seu PC, é bem simples para fazer o download. Vá no Google e procure por Office 365. É um dos primeiros links da busca. Você será direcionado para a página do Office. Se você já tem uma conta na Microsoft, é só clicar em Sign In. Caso contrário, crie uma conta na Microsoft e depois faça o login. Na tela inicial do Office 365, vá até o campo de pesquisa e digite Power Automate e depois em Get Started para começar. Agora você estará na versão web do Power Automate, mas precisamos da versão desktop, a versão para computador. Para isso, clique em Create na barra lateral esquerda e lá no outro lado, no outro canto direito, você clica em Install e escolha a opção Power Automate for Desktop. Feito isso, você fará o download do arquivo e depois é só seguir o processo de instalação normal do Windows e quando finalizar, clique em Iniciar aplicativo e você será direcionado para a página inicial do Power Automate Desktop. O Power Automate é uma ferramenta para automatizar processos repetitivos. E a melhor parte é que você não precisa ser um expert em programação para poder usá-la. Ela funciona a partir de fluxos de comandos que se assemelham muito com as macros do Excel. Mas imagine uma macro que se estendesse por todas as aplicações do seu computador. É dessa forma que o Power Automate atua no computador. E para iniciar um fluxo, aqui na página inicial, a gente vai começar clicando em Novo Fluxo. Depois ele vai pedir para nomear esse fluxo e eu vou colocar Extração de Notas Fiscais e clicar em Criar aqui embaixo. Ele possui uma interface bem fácil de usar e parece como se fosse um Lego, basicamente. E aqui do lado esquerdo você tem o que seriam as peças desse Lego, que você vai só clicar, segurar e arrastar para dentro desse fluxo e você vai montando as automações. E é bem como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Para começar esse projeto, você vai fazer o download dos PDFs no primeiro link da descrição e depois de baixar, você vai colocar essa pasta na sua área de trabalho do seu computador. Quando você abrir essa pasta, você vai notar que temos 10 notas fiscais. Claro que você pode usar historial não só para nota fiscal, mas para qualquer tipo de documento em PDF. Importante lembrar que para esse método funcionar, as notas ou os arquivos em PDF precisam obedecer à mesma estrutura. Aqui, por exemplo, eu inventei uma nota do município de SP1. Ela parece muito com a nota fiscal de São Paulo, mas não é. E você vai poder ver que todos os documentos possuem a mesma estrutura, assim como uma nota fiscal, e ela precisa estar assim para que esse método funcione. E agora voltando para a tela inicial, vamos inserir a primeira ação que nós faremos, que vai ser ler o PDF. Então ali em cima em pesquisar você vai digitar extrair texto do PDF e aí você vai clicar sobre ela e arrastar para dentro do fluxo. Em seguida você vai em selecionar arquivo, depois em área de trabalho onde a pasta está guardada e na pasta nota fiscais recebidas selecione a primeira nota fiscal, a NF0001 e garanta que somente ela esteja selecionada e clique em abrir. O Power Automate vai ler essa nota fiscal, essa NF001, e ele vai precisar guardar essa informação em uma variável, que é um lugar onde o Power Automate armazena informações. E aqui embaixo, em variáveis produzidas, com um duplo clique, nós vamos mudar o nome dessa variável para PDF extraído, dentro desses sinais de porcentagem, e você vai clicar em salvar. E agora, se você der o comando executar, o Power Automate vai extrair o PDF dessa nota fiscal, o texto da nota fiscal NF001, e ele vai armazenar dentro dessa variável PDF extraído. Agora, olha que interessante, se você der um duplo clique sobre essa variável aqui do lado direito, você consegue ver que todo o texto da nota fiscal está ali. Mas o texto está todo fora de estrutura do arquivo original que estava na nota fiscal. E de alguma forma, precisamos mostrar para o Power Automate onde cada valor se encontra dentro desse arquivo, dentro desse texto extraído. E vamos pegar como primeiro exemplo o número da nota fiscal. Se você abrir a primeira nota fiscal, essa NF001, você vai ver que o número da nota é 4500001.
ele está aqui na nota fiscal e também está aqui no arquivo extraído do Power Automate. E para nós ajudarmos o Power Automate nessa tarefa, você vai copiar todo esse texto extraído do PDF, vai abrir o Google e buscar por Regex Storm. Será o primeiro link da busca do Google e quando abrir a página do Regex Storm, você vai colar o texto na janela onde está dizendo Input. Então aqui em Pattern nós precisamos escrever uma expressão regular, que é o que significa regex, de maneira a localizar a primeiro item que nós queremos, esse 450001, que é o número da nossa nota fiscal. E para isso a gente precisa de uma referência dentro desse texto aqui. Ó. Por exemplo, discriminação dos serviços. Se você voltar aqui para uma nota fiscal, você vai verificar que discriminação dos serviços é algo estático que geralmente não vai mudar numa nota fiscal. Então você pode usar ela como se fosse uma referência dentro dessa expressão regular. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui em Pattern é abrir uma chaves e a gente vai colocar um ponto de interrogação, o sinal de menor e igual. Esse código aqui, esses 4 caracteres significa procurar por. Então a gente vai procurar por essa referência aqui, ó, discriminação do serviço. Você vai dar um Ctrl C e colar Ctrl V. O que ele está fazendo agora? Ele já está procurando discriminação dos serviços aqui dentro do nosso texto. Ele provavelmente já localizou. Então a gente vai fechar com chaves e vai colocar ponto mais. Então basicamente o que nós estamos fazendo aqui? A gente está procurando por discriminação dos serviços dentro desse texto. Ele localizou. Então basicamente faça isso e selecione tudo que estiver. Ponto e mais significa selecione tudo. Só que dessa forma a gente não está selecionando o número da nota fiscal, esse 450001. A gente está selecionando discriminação dos serviços. Então, como é uma referência, a gente precisa pedir para ele pular uma linha. E para pular uma linha, a gente vai colocar aqui, ó, depois de discriminação dos serviços, barra invertida R, barra invertida N. Então, ele procurou discriminação dos serviços e a gente pediu para ele pular uma linha. E foi exatamente isso que ele fez. Ele pulou uma linha. Pode ver que já está selecionado em verde aqui no Regex Storm. Só que a gente não quer só pular uma linha, a gente quer pular mais uma linha para a gente poder chegar aqui no número da nossa nota fiscal. Então, a gente vai dar ponto, asterisco e pedir para ele pular mais uma linha. Então a gente vai colocar barra invertida R, barra invertida N. E ele vai lá e ele vai localizar dentro do nosso texto o número da nota fiscal, que é 450001. Então basicamente o que ele está fazendo aqui? A gente está pedindo para ele procure por discriminação dos serviços, ele encontrou, pule uma linha, ele pulou, aqui novamente pule outra linha, ele foi lá e pulou. E aqui do lado é selecione tudo. E ele selecionou. Então a gente vai copiar essa informação com Ctrl C. Nós vamos voltar por Power Automate. A gente pode fechar essa janela aqui. E agora aqui a gente precisa analisar esse texto. Esse texto está, como a gente já falou que esse texto está todo embaralhado, nós vamos vir aqui e analisar, procurar aqui por analisar texto e trazer para cá. Agora ele vai perguntar qual que é o texto que a gente quer que seja analisado. Então a gente vai clicar aqui no X para selecionar a variável que a gente criou, o texto extraído PDF. E a gente garante que ela está selecionada e selecionar. E o texto a ser localizado é o regex, é a expressão regular que nós chegamos lá anteriormente. Então a gente vai dar um Ctrl V. Agora nós já temos o texto. A gente tem a expressão que localiza o número da nota fiscal. Aqui ele vai perguntar, é uma expressão regular? Sim, você vai colocar como sim. E aqui em variáveis produzidas, você pode desmarcar esse position aqui, que por hora a gente não vai precisar dele. E aqui em match ele vai produzir uma nova variável, que a gente vai chamar ela de número nota fiscal. E a gente vai salvar. Agora a gente pode rodar para ver o que acontece. E aqui a gente conseguiu extrair o texto e também a gente conseguiu pegar, né? A gente obteve do texto extraído exatamente o número da nossa nota fiscal. A gente já deu um passo bom para continuar aqui com o fluxo de automação. Agora volte para a pasta que você baixou e você vai notar que tem um arquivo em Excel chamado controle de nota fiscal. Se você abrir esse arquivo, você vai ver que a primeira coluna tem o número da nota, que é onde a informação do número da nota precisa estar, aqui na coluna 2, né? Porque ela é a primeira nota. Então, de alguma forma, teremos que pedir ao Power Automate para abrir esse Excel, encontrar na coluna número de nota fiscal a primeira linha vazia,
para que ele grave o valor dessa variável, do número da nota fiscal que a gente localizou. Então, volte ao Power Automate e você vai ir até a seção Excel. E abra essa seção para nós vermos as ações que nós podemos tomar usando o Excel. Primeiro, você vai escolher a ação Iniciar Excel. E você vai clicar e arrastar para o topo do fluxo. E agora em Iniciar Excel, escolha a segunda opção, que é Abrir o documento a seguir. O caminho do documento nós já sabemos, é aquele da área de trabalho, em notas fiscais recebidas, e você vai deixar esse arquivo em Excel selecionado e clicar em Abrir. Deixe a opção Tornar instância visível para nós vermos todo o fluxo de inserção dos dados na planilha e você vai trocar também o nome da variável para controle NF e clique em salvar. Agora precisamos dizer ao Power Automate que ele pegue a primeira linha livre desse Excel. Então encontre essa opção na seção de Excel e clique e arraste para dentro do fluxo. Aqui a instância do Excel é controle NF e em variáveis produzidas, onde está escrito First Free Row, mude o nome dessa variável para primeira linha livre e clique em salvar. Depois de identificar a primeira linha livre do Excel, só precisamos escrever essa informação dentro do nosso arquivo de Excel do controle de notas fiscais. Então encontre a ação de gravar planilha do Excel e arraste para dentro do fluxo. A instância de Excel continua sendo o controle NF, que é o controle das notas fiscais. O valor a ser gravado é o número da nota fiscal. Então você vai clicar nesse xizinho e a variável que está guardando o número da nota fiscal é a número NF. A coluna de Excel que iremos colocar o número dentro da nota é a primeira, como a gente viu no Excel. Então coloque o número 1. E a linha é a primeira linha que estiver livre, então você vai clicar no X e selecionar primeira linha livre e clicar em salvar. Então, recapitulando, aqui a gente consegue aqui nessa executar próxima etapa, executar o nosso fluxo de automação passo a passo e você consegue ver evolução e até onde você pode estar errando. Então a gente clica a primeira vez, ele vai iniciar o Excel e vai localizar e já abrir aquela planilha, o controle de notas fiscais, que está na pasta de recebimento de notas fiscais. Depois ele vai identificar o primeiro arquivo, a primeira nota fiscal em PDF, e o Power Automate vai fazer uma leitura do conteúdo de texto que está escrito ali. Depois, o passo seguinte, ele vai analisar o texto que está contido naquele texto extraído, né, que veio da variável PDF extraído, e usando uma expressão regular, uma regex, ele vai localizar o número da nota fiscal, que nesse caso é 450001, e vai armazenar na variável número NF. Com obtido o número da nota fiscal, ele vai, dentro daquele Excel, identificar a primeira linha livre e depois, clicando em executar a próxima etapa, ele vai gravar o valor daquela variável a 45001 na primeira coluna da primeira linha livre. Mas nós analisamos apenas o número da nota. Nós temos outros campos para analisar aqui no nosso controle de nota fiscal. Então é isso que a gente vai fazer agora, voltando lá para o regex. A gente vai identificar os outros elementos, os outros campos aqui do nosso texto. Então vamos começar com a data de emissão, que é um item que nós precisamos colocar no nosso Excel. A data de emissão, se você verificar, ela está aqui, 2/5/2023. Então a gente precisa identificar um item de referência. Nesse caso a gente vai usar a Prefeitura do município de São Paulo. Porque se você voltar para a nota, Prefeitura do município de SP1, na verdade, é um item estático, parado, que a gente pode usar como referência, que ele vai se manter para as outras notas. Então a gente vai vir aqui, dar um Ctrl C e ao invés de discriminação dos serviços, a gente vai dar um Ctrl V. Então ele vai procurar por Prefeitura do município de SP1, ele achou, ele vai pular 2 linhas, ele pulou e vai pegar todo esse conteúdo. Ele foi lá e pegou. Então a gente vai dar um Ctrl C, voltamos aqui para o Power Automate e a gente vai agora pesquisar a ação de analisar texto. Você vai clicar, segurar e arrastar e jogar para dentro do nosso
fluxo aqui de automação. O texto a ser analisado é o mesmo texto que a gente extraiu. Cadê ele aqui? A gente vai colocar PDF extraído, selecionar. O texto a ser localizado, Ctrl V, é o regex, né? É a expressão regular que a gente identificou. Marcamos como sendo uma expressão regular. Aqui em variáveis produzidas, a gente vai abrir, nós não vamos precisar de position. E aqui em variável que ele vai produzir, né, o match, né, o encontro, né, o resultado dessa expressão regular vai ser data emissão. Esse vai ser o nome da nossa variável. A gente vai dar um salvar. E aqui a gente já criou a outra variável. Até se você executar, você vai ver que ele identifica o elemento, né, o campo da data de emissão. Então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros itens que a gente precisa. Então a gente volta aqui para o regex. Então, por exemplo, agora a gente vai identificar a descrição do serviço. Aqui, essa aqui é a descrição do serviço, 0004 fornecimento. Pode ver que ele está abaixo de uma boa referência aqui, ó, o código do serviço. Se você voltar para a nota fiscal, você vai ver que código de serviço é um item que não muda, né, na nota fiscal. Então é uma boa referência que você pode usar aqui. Então você vai dar um Ctrl C, vai vir aqui, ó, em página no município de SP1, você vai dar um Ctrl V em cima dele. E ele vai buscar, ele está buscando a segunda linha, né? Mas na verdade a gente só precisa da primeira. Então, ó, procure por código de serviço, pule uma linha, na verdade ele está pulando duas, então você vai deletar esse cara aqui. Ele vai pular só uma linha e selecione todo o elemento, todo o campo que nós precisamos. Então foi exatamente isso que ele fez. A gente vai dar um Ctrl C, copiamos essa expressão regular, voltamos para o Power Automate, a gente vai usar a mesma ação aqui de analisar texto. O texto a ser analisado é exatamente o mesmo PDF extraído, a gente vai selecionar. O texto a ser localizado é a expressão regular. Sim, é uma expressão regular. Agora a variável que isso aqui vai produzir não vai ser uma position, né? A gente não precisa de posição, a gente precisa de um match, de um encontro, né? Ele precisa localizar. Então aqui a gente vai colocar como descrição serviço, descrição serviço. E nós vamos salvar. Vamos fazer a mesma coisa para as demais. Aqui a gente precisa também do CNPJ do fornecedor. Então a gente vai dar um Ctrl C e vai localizar o CNPJ. Pode ver que ele não vai localizar, então você pode eliminar esse elemento aqui, o pular de linha, né? E ele vai identificar, tá vendo que ele identificou os dois. O primeiro CNPJ, que é o que a gente quer, do fornecedor, e o segundo. Tá vendo que tem um espaço aqui, ó? É só você ver aqui, ó, depois de desses dois pontos, você dá um espaço e ele vai capturar exatamente o texto que nós precisamos. Então você dá um Ctrl C, copia, volta para o Power Automate e você vai jogar mais uma análise de texto lá. Desta vez a mesma coisa, você vem em PDF extraído, seleciona. O texto a ser localizado, a expressão que a gente identificou, é sim uma expressão regular. Em variáveis produzidas, você tira o position e aqui em match você vai colocar como CNPJ e vai salvar. Novamente a gente vai voltar lá para o regex storm e agora dessa vez a gente precisa do valor total da nota. Então a gente vai copiar o valor total. Como esse valor aqui é estático, né? Ele pode ser uma referência, valor da nota igual e o símbolo de reais. Você dá um Ctrl C, você vai lá em cima e Ctrl V. Então o que você está pedindo aqui? Ó? Procure por valor da nota fiscal R cifrão. Só que ele não achou, tá vendo? Então por quê? Por causa desse símbolo de cifrão aqui. Ele pode estar achando que é um código, sei lá. Então, para você eliminar esse aqui, você vem aqui entre o R e o S do cifrão, você vai colocar essa barra invertida novamente. Então, ele já identificou todo esse valor que nós queremos. Tá vendo que tem um espaço aqui? Esse espaço não é legal ter, então você vem depois do cifrão, você dá mais um espaço e ele captura exatamente aquilo que queremos. Dá um Ctrl C, copia, volta para o Power Automate, novamente analisar texto, você vai jogar e criar mais uma variável. Aqui, texto a ser analisado é o PDF extraído, o texto a ser localizado é a expressão regular, você vai acionar, né? Em variáveis produzidas, a gente já não precisa da position e o match, a gente vai só nomear que vai ser valor total e você vai salvar. Agora, se nós demos um executar, você vai ver que ele vai abrir o Excel. Só que ele só vai colocar o valor da nota, a gente não colocou os demais itens. Então a gente vai ter que fazer esse mesmo trabalho de gravação no Excel. Vamos fechar aqui. Então, como a gente já está acumulando diversas ações aqui, eu aconselho a gente começar a subdividir, só colocar uma divisão. Então você vem aqui em pesquisar ações, você vai colocar região
e você vai arrastar aqui para dentro. Por exemplo, aqui em analisar, eu vou colocar analisar, salvar. Eu vou pegar todas essas, você pode selecionar a primeira segurando o Shift, você seleciona todas essas ações e você só arrasta aqui para dentro. Tá vendo? Agora essa região serve mais como um separador para você organizar melhor o seu trabalho. Mas eu vou deixar assim. Então agora a gente já gravou só o primeiro do número da nota, do número da nota fiscal. A gente já tem outras variáveis aqui. Ó. Então a gente vai gravar também, a gente vai fazer o mesmo processo. Então vamos lá em gravar. Você procura por gravar aqui do Excel, ao gravar na planilha do Excel. E você vai selecionar e fazer o mesmo trabalho. A instância do Excel que a gente está trabalhando é o controle de nota fiscal, então você vai manter ela. Você vai clicar nesse X aqui para identificar o valor que nós queremos, que o próximo vai ser a data de emissão. Cadê a data de emissão? Seleciona a data de emissão e dá um selecionar. Modo a gravar. Modo ao gravar, você deixa na célula especificada. A coluna, se você tiver em dúvida, você pode vir aqui, abrir a nota fiscal, abrir o nosso controle, você vai ver que é a coluna 2, tá vendo? É a coluna B. Então você vai colocar aqui 2 e a linha é a primeira linha livre. Novamente, aquela variável que a gente identificou lá atrás, primeira linha livre. Ele vai identificar a primeira linha livre e vai colocar... Ele vai identificar a coluna 2 e vai colocar o valor na primeira linha livre. Então a gente vai dar um salvar. E a gente vai fazer isso aqui para os demais valores. Então a instância do Excel é a mesma. Eu vou clicar no X aqui. E agora a gente precisa colocar a descrição do serviço. Clica sobre descrição e dar um salvar. A coluna é a 3, que nós já vimos. A linha é a primeira linha livre. Então a gente vai selecionar a primeira linha livre, selecionar, salvar. Novamente a gente vai precisar de mais um. O controle nota fiscal é a instância que a gente abriu do Excel. Instância quer dizer o arquivo, né? Que nós abrimos do Excel. O valor a ser gravado agora é o CNPJ. Cadê o CNPJ que a gente criou? Aqui, ó, o valor do CNPJ que a gente já identificou. A coluna é a 4 e a linha é a primeira linha livre. Cadê a primeira linha livre? E a gente dá um selecionar, salvar. E novamente a gente vai fazer o mesmo processo. Gravar, a instância do Excel continua sendo a mesma. Valor a ser gravado, agora é o valor total. A coluna é a 5 e a linha, a gente clica aqui no xizinho, é a primeira linha livre. Selecionar e salvar. Bom, também vamos criar uma região para separar esse monte de gravação aqui. A gente vem aqui, região. Em pesquisar ações, você vem aqui em região e joga aqui entre gravar, você colocar gravação e dar um salvar. Aí você vem aqui, seleciona a primeira, segura Shift, clica na última, você vai selecionar todas as ações e vai só clicar, segurar e arrastar para dentro da região. Bom, então agora a gente pode executar e ver o que vai acontecer. Então clicamos em executar, o Excel vai abrir. E ele conseguiu popular todas as informações que a gente buscou lá. Então tá ok. A gente pode fechar o Excel. E você pode estar se perguntando, bom, a gente fez isso para uma nota fiscal, mas tem 10 notas fiscais no arquivo. E o pior, poderia ter 10.000 notas fiscais. Como é que a gente faria para todas essas notas fiscais? Bom, então a gente vai precisar automatizar ainda mais o nosso processo. E para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar aqui, ó, em extrair texto do PDF, a gente está pegando um único arquivo em PDF, a nota fiscal 001. E nós não podemos pegar apenas um arquivo, nós temos que pegar todos os arquivos da pasta. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai vir aqui em pesquisar ações e a gente vai procurar por obter arquivos. Vai ser esse aqui, ó, arquivo, obter arquivo da pasta. E a gente vai colocar ele aqui em cima para primeiro obter todos os arquivos. O caminho da pasta, a gente vai vir aqui selecionar, como ele está aqui em área de trabalho, notas fiscais, a gente deixa o caminho da pasta selecionado, dá um OK. Em filtro de arquivo, esse asterisco representa que nós estamos pegando todos os arquivos da pasta, incluindo o Excel, mas a gente não quer isso, a gente está querendo pegar um ponto PDF, ou seja, ele vai desconsiderar o Excel que nós temos na pasta e só vai pegar os arquivos em PDF, todos. E aqui em variáveis produzidas, ao invés de files, a gente vai colocar aqui entre as porcentagens todos os arquivos. Ou seja, a gente está criando uma variável e nós vamos colocar todos os arquivos dentro dela. E a gente vai dar um salvar. E a gente criou essa nova ação para obter todos os arquivos na pasta. Agora, além de obter os arquivos, nós precisamos extrair esses arquivos. E para fazer isso, a gente vai ter que olhar
uma vez em cada arquivo. Ou seja, a gente vai precisar fazer um loop, uma repetição. E essa repetição precisa ser uma vez para cada arquivo. Ou seja, se é para cada, a gente precisa de um loop for each, do inglês para cada. Então a gente vem aqui, ó, for each, ou seja, vai verificar uma vez para cada. A gente pega, clica, segura e arrasta e joga aqui em cima do texto. E o valor a ser iterado, ou seja, é a variável de todos os arquivos. Iterado quer dizer que ele vai passar uma vez por cada e adicionando um item a cada loop, né? Cada volta que ele der. Então você vai selecionar e ao invés de current item aqui, você deleta e escreve PDF atual para ser mais didático. Vamos salvar. E agora a gente criou uma repetição aqui, ó. E nesse verde ele vai ficar, ele vai fazer uma iteração, um loop, né? Que ele vai procurar todos os arquivos que estão dentro da pasta e vai fazer com que o PDF atual seja executado, essa variável seja executada. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar, você vai clicar sobre extrair dados, vai até o final e clicar também, ou seja, você vai selecionar todas as ações e vai jogar para dentro desse loop. Agora esse for each, né, essa iteração, ele vai gerar uma repetição até concluir todos os arquivos, seja se você tiver 10 arquivos, como nós temos na pasta, ou 10.000. A única coisa que nós precisamos fazer aqui é vir aqui em extrair dados e ao invés do caminho, né, do único arquivo, a gente vai vir aqui no X, na variável, e a gente vai colocar o PDF atual, que é o caminho também do arquivo atual que está sendo executado no loop. Então a gente seleciona e dá um salvar. Então a gente pode testar. Então vamos testar aqui. Se a gente clicar em executar, o PDF o Excel vai abrir e ele vai passando item por item dos PDFs. E assim você conclui a extração de dados dos PDFs para o Excel e agora você só precisa tomar uma decisão. Ou você vai analisar os dados pelo Power Query ou você vai utilizar o próprio Excel. Eu deixo os dois vídeos de recomendação. Não esqueça de compartilhar com quem você acha que vai ser útil esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.